Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos diferenciar mais dois grupos, mais duas funções orgânicas nitrogenadas, os nitrilos e os nitrocompostos. Já estudamos na aula anterior mais dois grupos de substâncias orgânicas nitrogenadas, que são as aminas e as amidas. Esses quatro grupos representam as quatro funções orgânicas nitrogenadas que a gente vai estudar aqui no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Dá uma olhadinha aí na molécula que a gente vai começar a nossa aula e vamos ver por que aí eu tenho o grupo, a função nitrilo. É muito fácil você identificar a função nitrilo, ela é muito óbvia, porque a primeira e única função que você vai estudar é que tem uma ligação tripla. Vejam lá na extremidade da cadeia, eu tenho um carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Sempre que você tem um carbono fazendo uma tripla ligação com nitrogênio, você tem o grupo, a função nitrilo. Então vamos colocar aqui embaixo, ó, para ser nitrilo tem que ter um C tripla N. Galera, se o carbono faz tripla com nitrogênio, ele só pode fazer mais uma ligação. Por isso que o nitrilo sempre está na extremidade. Igual os aldeídos, os ácidos carboxílicos que a gente já estudou, os nitrilos sempre estão na ponta da cadeia. Então vamos lá, como que a gente dá nome? Vamos colocar aqui a nomenclatura de um nitrilo. É muito fácil. Você simplesmente vai dar nome para a cadeia carbônica, o nome inteiro da cadeia e no final vai emendar nitrilo. Como assim? Olha o primeiro exemplo lá então. Eu tenho aqui os meus carbonos, beleza? Aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. E no carbono da ponta não tem nenhum, é a função nitrilo. Se eu for olhar minha cadeia principal, ela é reta, não é? Tá aqui. O carbono 1 só pode ser o da ponta direita, então aqui eu tenho o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, a gente sempre começa no carbono da função. Se eu tenho 5 carbonos, qual é o prefixo que a gente usa? Pente. Se entre os carbonos as ligações são todas simples, eu vou usar o infixo an, pentan. Aí eu emendo o nitrilo, tá? Mas para emendar o nitrilo, eu coloco um ozinho e aí eu escrevo pentanonitrilo. Então aqui eu tenho o nome desse composto. Eu preciso falar que o nitrilo está no carbono 1? Não, se ele sempre está na extremidade, isso você já subentende só de analisar a estrutura do composto e a própria nomenclatura. Pentanonitrilo. Tem alguns autores que colocam pentanonitrila. Dá na mesma, tá? Nitrilo ou nitrila representa a mesma substância. Vamos ver se ficou claro? Vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Imaginem que vocês tenham agora essa estrutura aqui. Vejam. Opa, tá aparecendo um O aqui, deixa eu melhorar. É um CN. Muitas vezes, galera, a função nitrilo, ela vem meio escondida. Tá vendo que eu não estou representando a ligação tripla, mas você tem que perceber isso? Como que você percebe? Se o carbono ele fez só uma ligação, tá faltando o quê? Mais 3. Se eu coloquei o carbono, eu deveria colocar os H se existissem. Como não tem H ali, é porque com certeza eu tenho uma tripla ligação entre o carbono e o nitrogênio. Eu tenho um nitrilo, beleza? Então vamos colocar os outros carbonos. Às vezes eles condensam, escrevem CN para você perceber que ali tem uma ligação tripla. Eu vou pegar a minha cadeia principal, que é a maior cadeia de ponta a ponta, que contenha o carbono da função. O carbono 1 agora é o da esquerda, porque é o que está mais próximo da função. Aqui eu tenho 2, aqui o 3, aqui o 4 e aqui o 5. 5 carbonos. Qual é o prefixo? De novo, pente. Então vamos colocar aqui o nome da cadeia principal, começa com pente. Só tem ligações simples na cadeia principal AN, não conta ligação tripla com o nitrogênio, isso não é insaturação. E eu vou emendar um ozinho e continuar finalizando o nitrilo para avisar que lá no carbono 1 tem o nitrilo. Só que além de tudo eu tenho o quê?
Eu tenho uma ramificação metil de um carbono só no carbono 3. Eu tenho que falar a posição, porque ela podia estar no carbono 2 ou podia estar no carbono 4. Então, aqui eu tenho no carbono 3 uma ramificação metil ligado ao pentano nitrilo. Então, nitrilo muito fácil de vocês identificarem, é só perceberem se tem um C tripla M na cadeia carbônica. Na sequência, eu vou mostrar para vocês o último grupo, a última função nitrogenada, que são os nitrocompostos. Vamos lá! Dá uma olhadinha nessa molécula agora. Temos aí um nitrocomposto. Como que eu sei que eu tenho um nitrocomposto? Como que eu caracterizo essa função nitrogenada? Pela presença desse NO2. Cuidado que não é um NH2, é um NO2. Se fosse um NH2, seria uma amina. Aqui a gente tem um NO2, tem nitrogênio e oxigênio juntos. Seria uma função nitrogenada e oxigenada ao mesmo tempo, concordam? Sempre que você tiver um NO2, vamos colocar aqui, ligado à cadeia carbônica, você tem um nitrocomposto. Bem fácil, não é? Vamos analisar a nomenclatura desse nitrocomposto? Então eu tenho aqui, ó, os meus átomos de carbono na cadeia. Vamos colocar os Hs para lembrar? A gente nunca pode esquecer que eles existem, não é? Então tem os hidrogênios também, que pouco diferença faz a nomenclatura, não é? Nem diferença faz, mas vamos colocar. Vou achar a minha cadeia principal, que a maior cadeia só tem uma porque ela é reta. Vou numerar a minha cadeia principal. O carbono 1 vai ser o carbono da esquerda, porque a função está mais próxima da esquerda. E eu tenho aí meus 6 carbonos na cadeia principal. Como que fica o nome, então, desse nitrocomposto? Vamos lá. Se eu tenho 6 carbonos, o prefixo é X. Se eu tenho só ligações simples, AN. E termina em O. Como assim? Hexano? Hexano é o nome de um hidrocarboneto terminar em O. O que diferencia é antes do nome da cadeia principal. A gente coloca que no carbono 2 a gente tem um grupo nitro ligado ao hexano. 2-nitrohexano é o nome desse composto. Não tem uma terminação, não tem um sufixo para os nitrocompostos. A gente coloca antes da cadeia principal como se fosse uma ramificação, embora não seja, não é? Então, a nomenclatura dos nitrocompostos, vamos colocar aqui. A nomenclatura, a gente coloca nitro na frente do nome da cadeia principal, mais o que tiver, não é? E no final continua terminando em O, como se fosse um hidrocarboneto. Vamos ver se vocês entenderam? Vou dar mais um exemplo aqui. Imaginem que vocês tenham essa substância aqui. Um NO2 aqui e um NO2 aqui. Dá uma olhada nesse composto agora. Eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 8 carbonos. É uma cadeia reta, não é? Todos os carbonos estão no mesmo fio condutor, não tem nenhum carbono de ramificação. O que eu tenho fora da cadeia carbônica são os grupos nitro. Vejam, aqui eu tenho um NO2 e aqui eu também tenho um NO2. Esses NO2, eles estão juntos, mais deslocados para a esquerda do que para a direita. Então, aqui vai ser o carbono 1, aqui o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? 8 carbonos na cadeia principal, o prefixo que a gente usa para a cadeia principal é oct. Só tem ligações simples, vamos usar o infixo AN. E vamos terminar com O, como se fosse um hidrocarboneto, mas não é. Eu tenho um grupo nitro lá no carbono 1 e no carbono 4 eu também tenho um grupo nitro. Se eu tenho 2 grupos iguais, nitro, eu chamo isso aqui de dinitro. Igual se fosse dimetil, dietil, dien, tudo que eu tenho em dobro, eu coloco um di na frente, se eu tenho coisas iguais. Como eu tenho 2 grupos nitros, eu chamo de dinitro. E o nome desse composto, então, fica 1,4 dinitrooctano. Na sequência, eu vou mostrar um outro exemplo de substância, que é um nitrocomposto bem importante para a gente aí na indústria. Vamos lá. Dá uma olhadinha nessa molécula agora. Vejam aí, eu tenho 3 grupos nitro. Olha, tem um nitro aqui, tem um nitro aqui, tem um nitro aqui. Beleza? Tenho 3 funções nitro ligado a um anel aromático. Vejam que aqui eu tenho um anel aromático, um anel de 6 carbonos ligados com 3 ligações duplas conjugadas. E ainda lá em cima eu tenho uma ramificação metil.
Não sei se vocês estão lembrados, essa parte que eu pintei de amarelo, a ramificação metil ligada ao benzeno, tem um nome usual. O oficial seria metilbenzeno, mas o nome usual, aliás, foi um dos poucos nomes usuais que eu mostrei para vocês até agora. Foi esse, o tolueno. E ligado ao tolueno eu tenho o quê? 3 grupos nitro, não é? Esse aqui é o famoso trinitro tolueno. Não estou usando todas as regras de nomenclatura, não coloquei as posições nem nada. Só para mostrar para vocês que o trinitrotolueno é o famoso TNT. TNT que é usado como explosivo. As substâncias que apresentam nitrocomposto são muito utilizadas nas indústrias de explosivos, como o famoso TNT, que é a sigla do trinitrotolueno. Então vimos aqui, pessoal, a diferença entre os nitrilos e os nitrocompostos. Nitrilos apresentam um carbono fazendo tripla ligação com nitrogênio, lá na cadeia carbônica, enquanto os nitrocompostos apresentam o grupo NO2 ligado à cadeia carbônica, ligado a um carbono da cadeia principal. Falei para vocês também que os nitrocompostos são muito utilizados na indústria de explosivos, mas a gente vai explorar um pouco melhor isso quando a gente chegar nas reações orgânicas. Vamos falar das reações de nitração, por exemplo, então a gente vai ter um tempo maior para falar sobre esse assunto. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!